galera, aqui é o Luiz Calil e hoje eu tô aqui para mais um bate-papo do canal com um dos meus artistas favoritos, o Rafael Bittencourt, fundador e guitarrista do Angra. Cara, prazerzão, velho. Prazer é meu, porra. Muito bom estar aqui. Muito massa. Mas parabéns também, sou admirador aí do seu trabalho, da sua trajetória tão precoce, né? Que isso, velho, valeu. Começou com o vídeo do Angra. Exato, cara. Então, 7 anos depois daquilo, a gente tá aqui conversando, que foi em 2013. E eu tenho aquilo como começo da minha carreira, velho, pra te dizer a verdade. Assim, foi onde eu ganhei uma visibilidade e tal, e olha que coisa louca. A primeira pergunta que eu ia te fazer, que esses dias eu fui lá na ESP gravar uns vídeos, e agora eu tô trabalhando com eles também, já vi umas fotos tuas com as guitarras. Então, tipo, aquele vídeo fez eu começar a trabalhar com a ESP também. Então, tipo, pô, isso é muito massa. Então, queria que tu falasse, cara, como é que tá sendo essa relação com eles, que eu via no passado tu usando as guitarras e tal, até tu tem uma que é igual a minha. A 7 cordas daquela. Sim. Bom, há muitos anos eu me aproximei, né, da ESP no Japão. Sim. Tá? Então já faz algum tempo, a gente tinha uma relação legal lá com o Makoto, que é, acho que o representante comercial de artistas lá do Japão. E então eu tenho algumas guitarras, né? Na época ele deu um monte, a gente chegava no Japão, a gente chegava no aeroporto, já tava o Makoto com várias guitarras no lobby do hotel, né? Sim. E é engraçado isso, mas eu achava que aquilo era praxe, não sei, né? Sim. Mas não, é porque ele realmente gostava da banda, gostava do Kiko, gostava da dupla de guitarras, né? E ele trazia esses presentes e tal, e eu tenho até hoje essas guitarras. Que massa. E eu usei por muitos anos. Depois eu fiz uma parceria, fiz outras parcerias, fiz parceria com a Pive, fiz parceria com a Washburn, fiz parceria com a Yamaha, que durou muitos anos. E agora eu não tenho uma exclusividade com ninguém. Sim. Então eu uso todas as minhas guitarras que eu tenho, que eu gosto, que eu tenho em casa e tal. Mas eu tava precisando de uma guitarra de 7 cordas. Sim. E aí eu pedi pro Makoto e ele já me arrumou uma guitarra de 7 cordas. E eu tava precisando também de uma guitarra com um piezo. Sim. Foi quando eu falei com o Makoto, que é o japonês, me apresentou o Tony Rosen, que é o representante aqui dos Estados Unidos. E falei, cara, eu preciso de uma guitarra com piezo. Sim. Ele falou, não, passa lá, tal, vai lá na fábrica, visita a gente que eu vou te dar uma guitarra com piezo. Aí eu fui. Sim. Foi quando você... Um dia antes lá, um dia antes de você. Aí eu troquei uma ideia, pô, o Rafael tava aqui ontem, que ele eu tava tentando explicar pra todo mundo a grandeza do Angra. Que legal. Você tava tentando explicar? Não, ele falou, eu peguei cada um aqui do office e tava falando como é que o Angra é tão, grande e tal. Sim, que e legal. O Tony é um cara muito gente boa, né, cara? Ele é um cara muito querido. E, cara, depois de 30 anos de carreira, velho, desde que saiu o Angels Cry, tá perto de completar 30 anos da tua carreira, né? Sim. Cara, quais são os objetivos do Rafael Bittencourt daqui pra frente, velho? Aqui pra frente? Bom, o Angra ele tem uma carreira consolidada, né? Obviamente a gente tem aquele ciclo, né? Sim. Disco, turnê, merchandising, isso provavelmente permanece. Né? Porque eu acho que é o grande legado, sim. Que eu deixei, sei lá, o que eu criei, que eu venho aí continuando. Mas meu plano agora é fazer coisas que eu não fiz. Sim. Né? E elas têm a ver com o universo criativo, né? Mas nem necessariamente com o fato de fazer rock, guitarra e tal, porque eu gosto de compor outros estilos, né? Eu gosto de fazer trilhas. Sim. Eu tenho vontade de fazer trilha para criança. Eu gosto de trabalhar no universo infantil. Sim. Estou me preparando para começar essa coisa de comunicar mesmo com criança, para ser um musical. Tenho uma ideia para um musical infantil. Tenho ideia para um livro musicado, um livro que viria, vamos dizer, com links, né, para o cara ouvir. Massa. Desenho, animado, essas coisas, eu gosto. Que massa, velho. A minha carreira também, né, tocando e cantando, uma coisa assim, menos heavy metal, menos prog, mais rock. Sim. Clássico. É uma coisa que tu sempre falou nas tuas entrevistas, né? O lance Raul Seixas, do songwriter, né? Sim, eu gosto bastante. Eu gosto gosto de me comunicar diretamente com a plateia, com palavras, com ideias, né? Que é diferente da música instrumental, da música de guitarra e tal. Então essas coisas eu gostaria, eu já estou empenhado em fazer mais, me dedicar mais.
Tô retomando meu canal de YouTube. Meu canal de YouTube eu comecei em 2014 e parei. Putz, teve um bom trabalho. Achei que foi muito mais difícil do que eu imaginava. Sim. Manter aquela coisa, a constância de conteúdo. Mas agora eu tô retomando, então tô criando conteúdo para esse canal, para ser uma coisa periódica. Inclusive tu tá aqui em LA pra gravar vídeos, né? Até, inclusive, eu tô ligado, tá num corre aí com o Júlio gravando vários vídeos por dia e te agradeço a atenção aí da gente vir bater esse papo, porque certeza que bem importante isso aí pra quem assiste o canal e tal. É um conteúdo bem massa. Outra coisa que eu te perguntar, cara, hoje, vivendo nesse mundo do Instagram, assim, o que tu acha, qual é o papel da tecnologia? Tu acha que influencia na sensibilidade das pessoas? Como assim? Tu acha que assim, o lance da pessoa estar sempre no celular, vamos dizer uma criança, teu irmão pequeno, ele já cresce mexendo no celular, entrando no Instagram, postando uma foto. Tu acha que isso artisticamente também influencia na sensibilidade de como as pessoas percebem as coisas? Possivelmente. Bom, todas as grandes mudanças comportamentais da sociedade geraram algum reflexo na arte. Sim. E vice-versa, né? A arte ela expressa um pouco isso, porque são as pessoas que estão vivendo aquele momento que criam. Claro. E sim, então primeiro a gente que vem de uma geração mais antiga para nos comunicar, né? Com o pessoal mais novo já muda. Sim. E esse pessoal mais novo, quando vier, né, a se expressar artisticamente, com certeza vai ter aí algumas diferenças, né? Sim. Eles percebem o mundo de maneira diferente, né? Uma maneira menos táctil, menos sensorial. Menos pessoal, né? E menos sensorial mesmo. É mais tipo assim, as informações, o mundo vem tudo convertido, pasteurizado dentro da caixinha que é o iPad, o smartphone e tal. Então assim, toda a realidade ao redor, eles esperam ser traduzidas por alguém através das impressões, né? Sim. Já vem um universo de impressões de outras pessoas sobre a realidade ao redor deles. Sim. Passou que eles têm um pouco mais de preguiça de ter a própria impressão sobre a realidade. Claro. Eles são bombardeados por impressões diversas daqueles que já estão percebendo a realidade. Sim. E aí eles fazem sim aquela coisa de filtrar tudo aquilo para chegar na própria impressão, né? Sim. Tu sabe que eu tava fazendo alguns workshops no Brasil e tal, e eu sempre falo pra galera que tem muita gente nova, né, cara? Graças a Deus o lance do metal tem uma renovação que eu vejo que é muito massa. Que estilos, muitas vezes que nem a gente tava falando, às vezes da música gaúcha, que a gente tava conversando, não se vê tanto como mundialmente o heavy metal. E eu sempre falo pra galera que, pelo menos na minha opinião, o lance do tete a tete, do olho a olho, nunca vai morrer. Porque hoje a gente todo mundo vê ali a gente tocando no celular, no Instagram, mas quando tem as pessoas na tua frente, é quando é a hora da verdade, né? O lance do ao vivo. Todas as bandas clássicas tinham isso. Os discos eram gravados ao vivo. Então eu acho que isso é uma coisa que não dá pra se perder, né, cara? Eu acho que de maneira assim, total, nunca vai se perder, né? O ser humano, ele é muito social, ele precisa pertencer, ele precisa estar envolvido com outras pessoas, ao mesmo tempo ele se sente muito solitário o tempo inteiro, porque ele sabe que ele é igual, né, aos outros, em muitos aspectos, de um monte de aspectos, mas ele se sente solitário no fato dele ser diferente. Sim. Então o ser humano é uma contradição, ele quer pertencer porque ele se sente igual, né? Mas ao mesmo tempo ele se vê diferente, né? E aí gera essa solidão. E ele precisa, né? Ele precisa. Pô, somos mamíferos, né? Então, cara, você mamar para existir, sair de dentro do corpo e tal. Essa parte de que você é parte, né, de um coletivo, porque você precisa, a não ser que toda a sociedade, num futuro muito distante, seja gerada in vitro. Sim. Aí beleza, aí a gente, nossa, essa sensação de estar conectado vai se perder mais ainda, né? Total. Mas antes disso, a gente ainda tem uma família, a gente já tem amigos, a gente tem uma escola, a gente tem a parte social. Uma comunidade, né? Exato, a comunidade, essa relação social que nos forma. Sim. Cara, como é que tu vê assim o futuro do rock and roll e do heavy metal? Aquele dia a gente tava conversando e tu falou que tu foi numa escola visitar e tal, que tu achou que ia ter uma recepção assim assado. Como é que tu vê o futuro do heavy metal, se pudesse dividir a tua opinião com isso? O heavy metal, eu acho que ele já se estabeleceu como um estilo que se recicla e que tem muita longevidade, né? É que nem, por exemplo, o jazz, né? O jazz ele não precisa ser mainstream para sobreviver. Claro. O jazz tá aí, ele é mais cult hoje em dia, ele é mais underground, mas ele
tem o seu nicho e tem longevidade, ele já se estabeleceu. O heavy metal é a mesma coisa, e muito mais popular do que o jazz, né? Não é o pop, não é tal, mas ele também já se estabeleceu. Ele vai reciclar com os diferentes assuntos e tal, diferentes interesses que vão sendo somados pelas diferentes gerações. Aquilo que eu mencionei é particular para o Brasil. O Brasil ele tem muita separação social, né? Sim. Então a gente não faz ideia de qual que é a realidade de verdade, do dia a dia das pessoas, por exemplo, de uma comunidade, né, das chamadas favelas. Por quê? Porque a gente vive nosso mundo numa bolha. Sim. E de repente o cara de uma comunidade vive na mesma bolha. A gente convive assim, você vê a senhorinha do café e vem de sério. Sim. Ela pega, termina o dia, ela pega o ônibus dela, vai para a bolha dela que você não tem acesso. Sim. Sabe? E isso, por exemplo, na educação tem se refletido, porque a educação pública, ela tá, como fala, formando, né, um público que é totalmente diferente daquele da educação privada. Então você tem duas sociedades diferentes aí que se convivem, né? Só que não se conhecem, claro. Então eu fui visitar essa escola e aquela coisa de tocar guitarra, só que era muito, muito diferente para eles, né? Era assim, e aquilo me chocou, né? E eu achei que eu ia chegar lá, pô, que legal esse cara aí, né? Maneiro. Exato, maneiro. Não, era tão estranho que gerou um estranhamento. Sim. E outra, as esferas, vamos dizer, mais excluídas da sociedade, eles justamente se sentem excluídos, né? E eles não gostam de coisas que lembrem que eles são excluídos. Eles gostam de lembrar que o que eles significam. Daí vem o funk, daí vem o hip hop, que faz eles assim, eles se sentirem valorizados. Então é um resgate da identidade deles, dizendo, olha, nós somos isso, a nossa expressão é essa, e isso reforça. Não tentem nos diminuir, não tentem fazer a gente se sentir como excluído, como marginalizado, porque nós não somos, nós somos importantes. Tá? Então esse reforço, a voz, né? É importante. E eu percebi isso aí naquela hora. Eu percebi que a minha identidade, o que eu representava, fazia eles lembrarem de que o mundo está separado, e isso às vezes incomoda mais quem está excluído do que quem está na bolha, que recebe um cafezinho da tia, entendeu? E vê a moça varrendo e não sabe nem o nome. Sim. Isso é um lance também que eu sempre falo quando o pessoal comenta da diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil existe um buraco muito grande entre uma classe e outra classe, e outras vezes como as pessoas se relacionam, o jeito que elas se tratam. Porque aqui o cara que vai comprar às vezes, na loja que tu compra é o mesmo cara que te serviu no Starbucks. Então não tem tanta essa coisa. E o acesso também, obviamente, à internet, telefone e tal, muito maior, que aí tu pode, né, assistir o vídeo no YouTube e escutar a banda e tudo mais. Então, cara, pra fechar, acredito que muita gente que é fã do Angra curte Iron Maiden também. Isso eu te perguntei outro dia como uma dúvida pessoal. Eu, né, desde que comecei a acompanhar o Angra, eu lembro de ver os vídeos de vocês tocando com o Bruce Dickinson em 98, 99, né? E eu nunca vi, cara, sempre procurei entrevistas e tal, achei até um making of de vocês tirando umas fotos com eles e tal, não sei se tu viu isso aí já na internet, mas eu queria te perguntar, cara, como é que foi aquela experiência e o que rolou no backstage, como é que foi pra vocês em 98 tocar na França com o Bruce? Putz, foi muito legal, né? Foi um dos auges, eu acho, da banda, né? Porque nesse momento, esse show foi na França, e nessa época o Angra era muito grande na França. A gente participava de programas de TV, de rede nacional, como o Jô Soares na França. Né? Então era muito legal. E o Bruce Dickinson estava fora do Iron Maiden, ele estava fazendo sua carreira solo e tal, na guerra dele, etc. E era a mesma gravadora que lançava os discos dele solo, que lançava o Angra. Então os caras falaram assim, não, tem uma banda que tá bombada aqui, vai fazer um show, vai ser legal pra você fazer uma participação. Então, tipo, só a ideia de que o Bruce tá vindo aqui porque é bom pra ele fazer parte do nosso show, vai pegar bem, né, pra ele, já, né, super legal. Aí a gente tocou músicas do Iron Maiden, tocamos Flight of Eagles e Run to the Hills, né? Alguém me arrumou uma máscara do Ed, eu usei a máscara do Ed, né? E lá no backstage a gente pôde conversar um pouco com ele, né? Primeiro que assim, pô,
começou naquela época aquele rumor de que ele pilotava avião. Sim. Então ele veio com um avião pequeno, hoje ele pilota Boeing, né? Sim. Ele veio com um avião pequeno, pilotando da Inglaterra até a França, e de moletom. Chegou de moletom, falou, vim pilotando avião, tal, de moletom. Era um cara simples, assim, no tete-a-tete, bem simples, né? E com o mesmo moletom que ele chegou, ele subiu no palco. Sim, tu falou isso. Que massa. Foi tipo assim, ele não se vestiu de o Bruce Dickinson, né? Talvez porque era uma participação e ele quisesse deixar claro que assim, eu vim aqui fazer uma jam com os meninos, né? Afinal de contas eu sou o Bruce Dickinson. Sim. Mas a gente pôde conversar com ele algumas coisas e ele contou coisas interessantes, como por exemplo, ele me contou uma coisa que eu achei muito curioso. Quando ele trouxe a música Flight of Icarus pro Iron Maiden, pro Steve Harris, o Steve Harris falou, legal essa música, mas no Iron Maiden, o característica do Iron Maiden é o cavalgado, né? Rápido. The Trooper, o cara que deu The Trooper. Exato, esse era o característico do Iron Maiden. E que então aquela música tinha que ser mais rápido, né? Tinha que ser... E que ele insistiu que aquela música ia ficar mais legal com o cavalgado mais lento. Sim. Que é a graça, que é o charme. Sim. É o que charme. dá um espaço vocal, né? E tal. Nossa. E aí eu falei, putz, que legal, tal. Você vê, né, essa inside story, essa visão dele de dentro das coisas. Eu falei, putz, você venci na vida, né? Tipo, eu tô conversando com o Bruce aqui, ele está me contando coisas sobre o processo de composição, então foi uma emoção, né? Sim. Que massa, velho, que massa. Pô, te agradecer aí pelo papo, cara, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui pro canal do Rafael também. Se inscrevam, deem um like no vídeo, deixa um comentário também perguntando mais dúvidas, algumas coisas de repente eu mando pra ele, a gente responde aí nos comentários, e também o que vocês acharam da entrevista, né? Então, cara, prazerzão, muito massa, velho. Muito bom. Tamo junto aí. Admiro muito o seu trabalho. Vi você tocando, né, no Whisky a Go. Isso, aquela vez que eu abri pro Angra, né? Sim. Muito legal, conheci seus pais. Né? Isso, eles lembram até hoje disso. Muito bom. Muito massa. Isso aí, valeu, pessoal. Valeu.